Muito bem. A gravação está entrando, a gente já pode ir começando. Bom, gente, boa noite a todas, a todos. Algumas pessoas estão aqui pela primeira vez no Meet. É legal conhecer, pelo menos ver mais alguém por aqui. Isso é bem bacana. É o nosso último encontro síncrono, né? Então, a nossa última aula sobre conteúdo das práticas corporais de aventura na educação física escolar. E assim como a gente fez nas outras 3 aulas, eu também trago uma pessoa convidada hoje, né, para falar conosco sobre um determinado conteúdo de aventura, que é a escalada, para a gente pensar esse conteúdo na educação física escolar. Antes de eu passar para ela, só lembrar, né, eu tenho falado isso em todas as aulas, nós teremos uma atividade final na disciplina, que é a elaboração de uma unidade didática de 5 a 6 aulas, tendo como conteúdo as práticas corporais de aventura. Cada um de vocês vai fazer esse trabalho, e amanhã, no máximo amanhã à tarde, eu vou pôr na plataforma Moodle todas as orientações, inclusive um pequeno modelo de como eu gostaria que fosse essa unidade didática, tá bem? Então, vai por aí. E aí o prazo até semana que vem, o último dia aí que o curso permite, para mim, sem nenhum problema também. Tá bom? Amanhã vocês terão todas as orientações também. Então, passando agora, já quase 10 para as 8, apresento a vocês a professora e bacharel Lalesca Lopes Ghiotti, né? Mestre em Educação Física também. Sim, Alexandre, pode escolher 2 modalidades. Tá? O importante é que sejam de aventura, tá bem? A professora Lalesca trabalha, é uma escaladora também, né? Atua em outros campos profissionais também, e hoje ela vem falar conosco, então, um pouquinho sobre essa questão. Depois que a gente terminar aqui com a Lalesca, eu tento responder todas as perguntas, tá bem? Relacionadas ao trabalho e ao curso. Lalesca, você pode se apresentar e já começar a sua fala, tá bem? Tá, joia. Obrigada, Beto. Boa noite para todos e todas presentes. Meu nome é Lalesca, como o Beto falou. Eu sou recém-egressa agora do mestrado na UFG, também cursei a licenciatura na instituição. Minha pesquisa na licenciatura ela foi direcionada às práticas corporais de aventura no ambiente escolar, né? O tema foi Práticas Corporais de Aventuras, Desafios e Possibilidades. Foi uma intervenção que eu fiz no Instituto Federal de Goiás. E agora, no mestrado, a gente fez uma pesquisa relacionada às relações de gênero na prática de escalada em Goiás. Como foi uma pesquisa mais direcionada, né, para o mestrado acadêmico, que meu mestrado não era profissional, hoje eu trouxe algumas experiências para vocês relacionadas a isso, mas tentando trazer mais para o ambiente escolar mesmo, e algumas possibilidades. Algumas pessoas conhecidas, outras eu ainda não conheço, mas enfim. Fiquem à vontade se vocês quiserem interromper para falar alguma coisa, ou então se quiserem comentar no final. A ideia é trazer mesmo, tentar fazer uma troca de experiência, dialogar sobre o tema e pensar aí em possibilidades. Vou compartilhar com vocês a minha tela. E aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Aqui, e aí vocês me confirmem se deu certo.
Só um instante. Tudo certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não. Sim, agora sim. Foi? Sim. Então, a temática que a gente vai trabalhar hoje são as práticas corporais de aventura no ambiente escolar, escalada e técnicas de ascensão. Para a gente começar, acho que fazer uma breve introdução do que seria a escalada, né? Para a Scopel, a escalada é um tipo de movimentação que vai levar ao topo de algum lugar, ou seria a ação de se tratar de chegar a um cume, e trata-se de uma modalidade vertical. É difícil a gente nortear onde que surgiu ali a escalada, por se tratar também de movimento natural do ser humano. O ser humano, em determinado momento, ele precisou usar a escalada, né? Esse deslocamento vertical, esse deslocamento com algumas barreiras, algumas intempéries para estar sobrevivendo. Então, assim, a escalada ela não tem uma origem exata e ela se caracteriza enquanto essa movimentação uma modalidade vertical. Nós temos diversos tipos de escalada. A escalada ela vai ser dividida em montanhismo e escalada. Dentro da escalada a gente vai ter o boulder, que são paredes de até 4, 5 metros ali aproximadamente. A escalada esportiva, a escalada indoor, que é feita geralmente em ginásios, né? A gente vai ter a escalada tradicional, com grampos fixos imóveis. Vamos ter a escalada de aventura. E dentro do montanhismo, a gente tem o Big Wall, que são as escaladas com durações de alguns dias e com níveis, a altura da escalada ela seria maior, né? Então, assim, ela é caracterizada enquanto montanhismo. Tem a escalada alpina, que são as escaladas dos Alpes, alta montanha, escalada artificial, onde são utilizados artifícios mesmo para se conseguir fazer a ascensão, né? Essas escaladas podem ser utilizadas escadas, são espécies de agarras que vão ser colocadas ali fixamente, né? Que não são naturais. E a gente tem o psicoblock, que é uma espécie de escalada que quando você cai, você vai cair no ambiente aquático, né? Amenizando a queda. Falar um pouquinho, então, já adentrando na área da educação física escolar, sobre as práticas corporais de aventuras dentro da Base Nacional Comum Curricular. Dentro da base, as práticas corporais de aventura elas estão inseridas ali do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, né? E exploram-se as expressões, formas de experimentação corporal, centradas nas experiências provocadas pelas situações de imprevisibilidade, que se apresentam no momento que o praticante está interagindo com aquele ambiente desafiador. Na BNCC, as práticas corporais de aventura, elas são elas são divididas em 2 ambientes, né, segundo o documento, que é o urbano e o ambiente natural. Dentro da dissertação da Cibele, que eu trago a referência aí no final, Silva, ela propõe repensar os arranjos constituídos pela BNCC para organização, sistematização e problematização dos currículos, né? Porque a base é um instrumento, um documento normativo, mas ao mesmo tempo ela não traz as possibilidades concretas para que os professores possam estar aplicando e trabalhando isso, né, dentro da sala de aula. Então, a Cibele, já entrando até na dissertação dela, em determinado momento, ela vai falar sobre essa questão do currículo e de como que essa estrutura precisa ser reorganizada, né, ter uma atenção maior. Já entrando, então, na dissertação da Cibele, que a temática é práticas corporais de aventura nos anos iniciais, organização e sistematização curricular nas aulas de educação física,
O objetivo dela ali foi de analisar e refletir os limites e as possibilidades das práticas corporais de aventura nos anos iniciais do ensino fundamental, partindo de uma proposta pedagógica sistematizada e contextualizada nas turmas de quarto e quintos anos, né? O que foi interessante, que eu tentei trazer, assim, alguns pontos principais para a gente enfatizar e conversar sobre isso, mas como que foi a organização do trabalho dela para estar trabalhando essas práticas dentro da escola, e a princípio a escolha da escalada, né? Mas trazer com os alunos os conhecimentos prévios, trazer algumas exposições de vídeos, né, para que os alunos pudessem visualizar como essas práticas acontecem fora do ambiente escolar também, e tentar fazer com que os alunos, né, pudessem expor a maneira como eles viam essas práticas, como eles pensavam elas, através da elaboração de desenhos de práticas corporais de aventura. E a partir daí surge a experimentação da escalada, né, do arborismo, e ela propõe esse conteúdo para os alunos. A primeira experimentação que ela propõe ali, e o que é interessante também nessa dissertação da Cibele, é ela explorar os conteúdos de maneira em espiral, né, partindo do simples para o mais complexo. Primeiro, a criança ela vai compreender como são as práticas corporais de aventura através de vídeo, ver como essas práticas acontecem fora da escola, depois elaborar desenhos para expor como está sendo a maneira dela ali de enxergar determinadas situações. E aí, a partir disso, partindo do básico, né, a Cibele propõe essa experiência com a escada, com a altura mais baixa, e depois vai aumentando a altura dessa escalada, né? E aí eu trouxe algumas fotos para a gente ir visualizando juntos. Depois, a professora vai propor o chão de lava. E o que é interessante, que eu talvez tenha esquecido de falar agora? A princípio, ela vai explorar, quando eu falo geograficamente, não seria só a parte geográfica, mas o ambiente enquanto todo, né? Fazer uma análise de como é o bairro, como que é o público daquela escola, onde que aquela escola está inserida, quais são os ambientes, e aí agora a gente pode falar de ambientes físicos, concretos, né, que ela tem ali para estar executando as aulas. E aí, a partir disso, surgem essas propostas de estar utilizando os espaços da escola para estar trabalhando com as práticas corporais de aventura. E aí, iniciando nessas propostas, além da proposta, teve o chão de lava, que era utilizar a quadra, né? E nas grades da quadra, as crianças iam se deslocando, fazendo a travessia de um lado para o outro, para cima e para baixo, explorando diversos movimentos. É interessante porque as crianças que têm medo de subir, né, elas podem estar se deslocando na horizontal e não necessariamente apenas na modalidade vertical. Esse tipo de deslocamento ele é bem comum no aquecimento, por exemplo, da escalada indoor, onde nós temos a parede, né, nós temos a possibilidade de subir e descer, mas no momento do aquecimento a gente está deslocando de maneira horizontal, explorando as agarras, explorando o ambiente. Então, é mais ou menos na mesma proposta que a professora traz. Depois ela vai explorar também a travessia no portão e a brincadeira de pó, né? Que as crianças estão ali penduradas, explorando o alto, o médio, o baixo, a direita, a esquerda, toda a sensação de lateralidade, e fazendo uma atividade lúdica que seja o Joaquim Pô juntamente com esse explorar do ambiente. Na escalada, às vezes, no ambiente indoor, fora da escola, quando a gente tem um murinho também, tem a possibilidade de fazer com as crianças passar a bola para a lateral, para as outras crianças, pendurado,
Aí você pode ir explorando mais também, passando a bola por debaixo da perna e mantendo-se pendurado. E aí até as próprias crianças vão criando. Então, existem essas possibilidades também, aproveitando já o ambiente escolar. A próxima atividade que ela vai trabalhar vai ser a suspensão com o uso de traves no futebol, onde as crianças vão ficar segurando por determinado tempo, né? E ela estabelece critérios de segurança, então o risco controlado ele está ali a todo momento, e as crianças elas precisam ficar, a ideia da atividade é que elas fiquem o máximo de tempo de penduradas, né? Então, assim, traz um elemento competitivo, mas ao mesmo tempo as crianças elas estão ali se ajudando. Porque as outras crianças elas precisam também estar segurando a trave para que as que estão de penduradas não caiam. Então, assim, trabalhando a competitividade, mas também trabalhando a socialização das crianças, a cooperação, o que é bem interessante. E o ambiente escolar, né? As coisas que a gente tem no próprio ambiente da escola. Depois a professora traz a apresentação de vídeo sobre alguns equipamentos, né? Alguns equipamentos que ela não tinha na escola, que não tinha possibilidade, que as crianças poderiam ver através dos vídeos. E assim as crianças ainda tiveram a possibilidade de estar manuseando o uso de alguns equipamentos físicos levados para a sala de aula, como cadeirinha, corda, mosquetão, freios, com o objetivo de apalpar mesmo, né? Se apropriar do objeto real ali, da prática. Em seguida, a gente tem a proposta, né, de uma escalada no solo, de fato, que trabalha bastante a lateralidade das crianças, a flexibilidade em determinados momentos. E é interessante porque as próprias crianças podem criar a própria montanha delas, né, o próprio desafio delas, digamos assim. E essa partilha de poder compartilhar um com os outros, os desafios que um coleguinha ou outro criou. E, assim, as crianças, a partir disso, têm o desafio de subir a montanha, né, de uma maneira diferente, se apropriando do espaço da própria escola. Depois, ela faz um mix, né, dessas atividades, onde ela vai colocar a escada como uma forma também de arborismo ali. Ela usa também o degrauzinho, né, da quadra para que as crianças possam subir, tentar se equilibrar, tentar fazer uma travessia com pêndulo. Então, assim, o uso da corda na árvore, né, que já traz uma possibilidade de ascensão também. E o tempo todo as crianças aparentemente estão cooperando umas com as outras e trabalhando nessas questões juntas, né? Juntamente com a professora. Então, assim, é interessante que no final ela vai fazer ali uma oficina de nós, se eu não me engano, tem uma mostra cultural, ou é uma feira literária, que eles vão fazer essas atividades, né, do slide anterior. E a autora, a professora, ela coloca, né, que é possível envolver não apenas os outros professores dentro dos conteúdos das práticas corporais de aventuras, ou outros componentes curriculares, mas também a escola, modificar a estrutura e criar espaços para serem explorados, espaços que até um certo tempo atrás eles não eram explorados dentro da escola, né? A escola, a aula de educação física se tratava ali da sala de aula ou do ambiente enquanto quadra, com a demarcação dos esportes coletivos, né? E não eram explorados os outros ambientes, as grades, os degraus, as árvores, a escada, e as práticas corporais de aventuras nos dão essas possibilidades. E trabalhar também com a comunidade escolar, né? Das feiras e todas essas questões. Então, assim, no final, a professora também faz uma oficina de nós,
que é essencial, assim, na aprendizagem da escalada e para as técnicas de ascensão. E só a oficina de nós já é uma aula, né? Porque as crianças, elas se envolvem ali e tem toda a relação do errar e tentar novamente e repetir, porque nó é muita memorização, né? Depois ainda colocar isso em prática para fazer um nó de ancoragem numa árvore ou determinadas outras situações. A autora, ela traz alguns pontos limitantes, que é a necessidade de um apoio, né? Pode ser um professor de apoio, a gente pode pensar, ou alguém para assessorar ali no gerenciamento dos riscos, a falta de alguns equipamentos específicos e, claro, a necessidade de atuação conjunta da secretaria, da rede de ensino, para poder possibilitar essa formação dos professores, né, e compartilhar os saberes pedagógicos dessas novas práticas no ambiente escolar. Portanto, através da análise, do conhecimento do espaço de atuação, os professores, eles podem ser capazes de expandir os horizontes das práticas corporais de aventuras para além daquela sugestão da Base Nacional Comum Curricular, não só se limitando às modalidades que estão ali presentes, mas trazendo também ênfase para os conhecimentos dos alunos, para a realidade dos alunos, trazendo conteúdo, tentando trabalhar o conteúdo de uma maneira que ele tenha relevância social para os alunos e para a comunidade ali escolar presente, né? Além de propor essa mudança de olhar para o espaço da escola, para o espaço da aula. Isso é muito interessante. Agora eu vou compartilhar uma pequena experiência com vocês, tentar trazer outra possibilidade também, pensando em materiais e possibilidades. Aqui eu coloquei alguns materiais essenciais para a gente estar fazendo uma ascensão, né? Uma ascensão em corda, que também é caracterizada enquanto escalada, né? Aqui a gente tem um Jumar, a gente tem um Gri-Gri, que é um freio, a gente tem um freio 8, que é um freio mais básico, um cordelete, uma corda, uma cadeirinha, um mosquetão, uma fita, que a gente chama de solteira também, capacete e luvas, né, para manusear as cordas. Aqui eu vou compartilhar com vocês um vídeo, vou tirar o áudio. Deixa eu tirar o áudio dele. Eu não sei se vocês me escutam enquanto o vídeo está rodando. Sim, te escutamos, Lalesca. Ah, perfeito. Então, nesse vídeo, eu estou mostrando para vocês uma ascensão em corda, né? Na árvore. E essa ascensão, ela foi uma oficina ministrada para os alunos da UEG, que estavam participando ali de um evento, né? Que eram jogos da cultura corporal, assim, e aí eles queriam ter essa experiência da ascensão, de como montar, né? Essa estrutura. E aí, nessa ascensão, a gente está utilizando um nó de ancoragem ali na base da árvore, que também está preso por um mosquetão. E aqui a gente tem alguns elementos, a gente usa a corda, o cordelete também, porque a gente precisou substituir uma fita, uma solteira, mas o ideal seria linkar, né? O corpo da pessoa, a estrutura da cadeirinha, a corda principal pela solteira, pelo mosquetão. Aqui a gente tem o aparelho, o Jumar, né? A gente tem o aparelhinho, mas o equipamento, perdão.
Mas muitas das vezes a gente pode não ter esse equipamento e precisar fazer essa ascensão pelo PROSIC, que é um pouquinho mais complexa, mas também é super tranquilo. Como vocês podem ver, eu estou presa numa cadeirinha, a gente tem a fita aqui para fazer o apoio, né? Então, assim, essa é uma das possibilidades. Deixa eu pular para o próximo slide. Aqui é outra foto, né, de um companheiro também que subiu junto comigo, que a gente ministrou essa oficina junto, que é o Henrique, que, se eu não me engano, já veio também participar dessa roda de conversa com vocês. Aqui a gente montou 2 cordas, né, para fazer a ascensão. E aqui, na primeira foto, a gente tem a oficina de outro professor, que foi o Pedro. Ele aplicou essa oficina em uma escola. E ele usou toda a estrutura, né, da quadra da escola para estar fazendo essa ascensão. Então, assim, são possibilidades de acordo com o espaço que vocês têm na escola, né? Às vezes vai ser numa árvore, às vezes vai ser na quadra. Vocês vão ver agora na próxima foto também. Essas fotos do lado direito são fotos de uma oficina que depois foi aplicado para o pessoal do programa Segundo Tempo, para as crianças, né? Para fazer a ascensão em corda. A gente vê que a criança do cantinho esquerdo ali, que está meio cortadinha, desculpa, gente, ela está fazendo a ascensão pelo PROSIC, vocês veem que esse cordelete laranja, né? A gente não tem o Gilmar ali para ele fazer a ascensão, então ele está fazendo mão e pé no PROSIC. Ali é uma possibilidade que a gente montou na FEF, de um rapel, né, utilizando as grades ali no entorno da pista de atletismo. E aqui são outras possibilidades possíveis, de uma possível paredinha de escalada indoor, né, que pode ser montada até na própria parede da escola mesmo, algum ambiente que tem uma parede livre, ou pode ser montada também com estrutura de madeira, né, no caso, eu acredito que seja até mais seguro, mas, assim, uma paredinha baixa dessa, com as agarras coloridas, para crianças menores também é bem interessante, sabe? Para elas estarem experimentando. E, às vezes, nem tanto trabalhar a questão da altura, porque ali, se você pensa para uma criança de 6 anos, já vai dar uma sensação de altura, né, de uma questão de risco, e esse risco já vai precisar ser controlado de qualquer maneira. Mas também para trabalhar esse deslocamento horizontal, pendurado, bem interessante. E a outra possibilidade são as possibilidades com pneus, né, que a gente vê também na dissertação da Cibele ali, que são materiais acessíveis, que têm a possibilidade de estar montando isso em ambientes da escola. No mais, é isso. Agora vamos abrir para a gente conversar um pouquinho. E obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. Acho que é isso, Beto. Muito bem. Legal, Lalesca. Obrigado. Eu já vou abrir para outras questões, tá? Então, só relembrando aí a vocês, amanhã eu disponibilizo, além de disponibilizar essa gravação, como das outras vezes, eu também vou colocar o link para vocês poderem ler o texto da Cibele Silva, que é lá do Rio Grande do Norte, que é a pessoa que fez aquele estudo ali que a Lalesca apresentou aqui na primeira parte da fala dela. Aí vocês vão ter acesso também àquele estudo, tá bem? Bom, algumas coisas que a Lalesca traz que eu acho que são legais de a gente pensar quando estamos planejando, querendo ter, né, a escalada, ou
se não a escalada, vamos pensar assim, uma prática corporal de aventura de deslocamento vertical, quase sempre de baixo para cima. E que tem aí, né, no seu meio, alguns deslocamentos que são horizontais, mistos, eventualmente de cima para baixo. Então a gente fala de escalada, mas olhando aquelas imagens do estudo da Cibele, vocês viram que a escalada, como a gente tem na nossa cabeça, né, aquela coisa nas montanhas e tal, não é o que acontece na escola. Por isso é importante a gente pensar, né, nessa questão. Lá no primeiro texto que eu deixei para vocês, no primeiro artigo, que é um artigo que eu mesmo sou autor, né, da classificação das práticas corporais de aventura para educação física escolar, eu falo um pouco disso, de nós superarmos a ideia de reproduzir as atividades ou as práticas corporais como elas são no mundo cotidiano, normal, né, para dentro da escola. Então, a escalada, ela não pode ser a escalada na escola, ela tem que ser a escalada da escola, que é bem diferente, né? E aí, alguns aspectos que a Lalesca já colocou, eu só queria repetir aqui para deixar bem destacado antes de abrir para vocês. Primeira, questão da altura. Eu escrevi no chat, tá? Já vai aparecer para vocês aí no chat. Altura. Na escola, a gente não precisa se preocupar com altura. A 2, 3, 4, 5 metros. Não precisa isso. Muitas vezes, subir 3 degraus, 4 degraus numa escada já é, para uma criança de 5º ano, de 6º, pode ser uma grande aventura. Então, a gente já começa a superar aí, pensando que a altura não é exatamente um objetivo. Segunda questão, aprender a fazer alguns nós. É claro que tudo isso tem a ver com o desenvolvimento sociocognitivo, né, dos nossos alunos, das nossas alunas. Se são de primeiro ano, de segundo, talvez consigam fazer 1 ou 2 nós, mas se já for de 5º ano, 6º, 7º, 9º anos, já outros nós podem estar presentes, mas é importante vocês saberem que existem alguns nós que são básicos. Nós não vamos dar conta de fazer isso aqui no Meet, mas eu quero sugerir a vocês que quando acabe a aula, ou amanhã, em outro tempo, né? Bom, YouTube você tem de tudo. Então, nó duplo, nó de pescador, ou to lovers, o nó 8, a cadeirinha adaptada, feita com corda, né, que também tem a ver, você aprende a fazer alguns nós antes de fazer a cadeirinha. São elementos muito simples e fáceis de aprender, com um pouquinho de engajamento, mesmo que seja por um vídeo no YouTube. É uma pena que a gente não vai estar junto, né, para isso, mas é fácil de conseguir esses aprendizados mínimos, tá bem? Eu vou botar amanhã na plataforma uma listinha, assim, talvez já ponha até algum link, então, de alguns vídeos que eu acho que sejam bem pedagógicos. A Lalesca também apresentou uma prática que é bem diferente, assim, que pouca gente conhece. Quando a gente fala escalada, a gente pensa em subir por paredes, por pedras, pela parede de pneus, né? Ou em superfícies. Mas a Lalesca também apresentou para a gente a ascensão em corda, né? A ascensão em corda, ou seja, você fazer uma subida tendo a corda como seu meio para fazer isso. Para fazer essa ascensão, a gente usa ou uma técnica básica bem simples, que é a ascensão com o nó Prusik. É a última linha que está escrita ali. Então, se você entrar no YouTube lá e colocar como fazer o nó Prusik, como fazer ascensão usando o Prusik, vocês vão encontrar. É muito fácil e é bem legal de usar. E
Assim, é impressionante como as pessoas gostam dessa atividade. Ela é demorada, né? Geralmente é demorada. Se você tiver uma turma grande, de 30, 40 alunos, você vai precisar talvez de 2 aulas para que todo mundo consiga fazer, mas ela é muito legal. E aí, usar então a cadeirinha adaptada, material, equipamento alternativo na medida que for sendo necessário, né? E a última coisa que eu queria chamar a atenção é um cuidado, que é o cuidado com os lugares onde vocês vão amarrar a corda quando forem fazer atividades com cordas, né? Aí vai fazer um rapel, que é uma descida, não é uma ascensão, ou vai fazer uma ascensão usando para o SIC, né? Ou, sei lá, uma atividade que você quer que a corda fique um pouco mais tensionada na horizontal e não na vertical, né? Cuidar com os lugares, por exemplo, as árvores, né? É preciso conhecer um pouco a característica de uma boa árvore, de uma árvore forte, onde você pode amarrar a corda, né? Num ramo, num galho. Às vezes, você pode amarrar num galho, desse galho amarrar num segundo, ou seja, você tem uma segurança de que o primeiro, que é onde as pessoas estão se pendurando, se acontecer alguma coisa com ele, tem um segundo galho segurando, né? Então é importante pensar essas questões. Talvez vocês já tenham visto alguma vez alguém fazer um slackline, claro que eu estou saindo da escalada, mas é para dar um exemplo, e eles botaram o slackline, aquela fita que a gente caminha, que o professor Henrique apresentou lá na segunda aula, né, numa coluna de um quiosque, né? Então, uma coluna de tijolo que segurava o telhado de um quiosque, e do outro lado, numa árvore. O que aconteceu? Enquanto eles estavam se deslocando na fita, essa coluna do quiosque, ela se desmoronou. Por quê? Porque ela foi feita para suportar uma força de cima para baixo, né? O telhado se apoiando sobre ela. No momento em que a fita puxou ela na lateral, a coluna se desmanchou. Isso pode acontecer quando a gente estiver fazendo um rapel, uma ascensão em corda, usando alguma estrutura da escola, por exemplo. Então, bastante cuidado com isso, tá bem? Bom, era isso que eu queria chamar a atenção aqui, complementando um pouco a fala da Lalesca, e a gente abre agora para vocês. A Lalesca está disponível aí, eu também. Tá? Dúvidas, questões? Alguém já relatos de experiência? Né? Que vocês quiserem. Boa noite, professor. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Eu já trabalhei a escalada em solo, né? Eu peguei alguns pezinhos e como se fossem as pregas, né? A gente fala, usando as crianças, mais o lúdico, né? E deu super certo. Eu gostei da ideia que eu vi lá da escada, né? A escada, a gente utilizar algum outro movimento lúdico também. Mas, assim, a escalada é um pouquinho mais difícil porque muitas vezes a quadra não permite, né? Aí eu gostaria de saber da professora o que a gente pode, assim, usar de lúdico dentro de uma aula de educação física mesmo. Fique à vontade, Lalesca. Quer responder? Conversar? Deu uma cortadinha para mim. Deixa eu ver se eu entendi. Perguntou sobre o Alexandre está pedindo para comentar a questão do lúdico, né, nas atividades, nas práticas, por exemplo, da escalada, né? Se você tem aí alguma sugestão de atividade ou como você pensa o lúdico quando a gente está trabalhando as práticas corporais de aventura, nesse caso específico, a escalada. Sim, justo.
Então, quando eu penso em lúdico assim, e práticas corporais de aventura, sempre me vem em mente uma possibilidade que é o RPG, né? De estar criando uma história para as crianças e fantasiando também aquilo, né? Não é só atravessar de um lado para o outro nas grades da quadra, mas a gente está ali atravessando a montanha, a gente está indo para outro reino, fazendo alguma coisa assim do gênero. As outras possibilidades também dentro da escalada, eu acho que eu cheguei a citar algumas. Trabalhar com a bola, dá para trabalhar, acho que ele sabe, dá para trabalhar também com gincana, de equipes, e fazer um mix com esses conteúdos. Eu acho que vai depender muito também do perfil da turma, né? Tipo, qual que é a faixa etária, qual a estrutura que você tem. Mas, assim, se fosse para eu pensar agora, em quarto, quinto ano, como foi a professora, talvez essa questão da fantasia, de fazer eles criarem uma história e trabalhar a parte das práticas corporais de aventura dentro desse contexto da fantasia também seria interessante. Ou até mesmo você apresenta ali a parte inicial, a gente vai apresentar o deslocamento, para a parte para as crianças também criarem as atividades. Geralmente isso desenvolve bem. Então, obrigado, Lalesca. É importante a gente lembrar, né, que a BNCC ela só coloca as práticas corporais de aventura a partir do 6º ano. Mas desde que a BNCC foi lançada, muita gente desse campo, né, das práticas corporais de aventura, tem se colocado de maneira resistente, né, e dito, não, as aventuras estão disponíveis também, e pode ser um conteúdo da educação física escolar também para as séries iniciais, né, de 1º a 5º. O eixo transversal das aventuras nas séries iniciais é exatamente o componente lúdico, a brincadeira, os jogos, né? Então, se vocês começam a fazer um deslocamento lateral e também de subida e descida, por exemplo, no alambrado da quadra, como numa das fotos das imagens que a Lalesca mostrou. À medida que seus alunos e alunas se familiarizam com esse movimento de se deslocar usando os pés em cada quadradinho daquele do alambrado, usando as mãos também para ir fazendo o deslocamento, você pode colocar uma brincadeira de pega-pega, 2 e 2, né, de duplas. Você pode colocar uma brincadeira de jogar uma bola macia, claro, né, neles. Né, então, alguém de fora joga a bola e eles têm que passar rápido para a bola não bater. Então, existem muitas possibilidades. O importante é esse, né? É pensar que o componente lúdico é essencial nas séries iniciais. Então, tudo que e aí é a lógica que nos persegue, né, há muitos anos, né? Professor de educação física, professora de educação física, tem que ser criativo, criativa, né? Então, a gente tem que ir além do conteúdo, de fato, né, para que o conteúdo em si possa ser desenvolvido e ser apropriado, né, pela turma, às vezes de maneira, né, absolutamente lúdica, sem pensar, a criança, o seu aluno, a sua aluna não precisa nem pensar que está fazendo uma prática de aventura exatamente, né? Ela vai se colocando à medida que a atividade acontece. Mais alguém? Poliana, Cléda, chamando os conhecidos aqui. Eu achei interessante, professora, o Sim. nome os nomes que ela ia falando, né? Nomes diferentes, se ela pudesse falar e ir explicando cada parte,
Também se não fosse tão complicado. Os nomes, né, que ela ia falando. Os nomes dos equipamentos? Dos equipamentos. Certo. Você acha que dá para apresentar aí novamente aquele slide do equipamento, Lalesca? Rapidinho. Espera aí, rapidinho. Então, Franquiliana, enquanto ela busca ali, essa é uma questão bem legal. Boa parte dos equipamentos que são comumente utilizados nessas práticas verticais, a maior parte das pessoas nunca os viu, né? Nunca manuseou qualquer equipamento desse, né? Eles servem para quê? Eles servem tanto para facilitar a questão técnica, né? E que você consiga, de fato, fazer a atividade, quanto também para a segurança de quem está fazendo, né? Então, a Lalesca está aí. Vai passando o cursor assim e mostrando cada um. Tá. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Tá. Aqui a ideia foi mostrar um cordelete, né? Que seria uma corda mais fininha, que geralmente a gente vai usar para fazer o nó para o SIC. Aqui é um jumar. Esse aparelho, esse equipamento, ele é um equipamento um pouco mais caro, assim, os outros, mais no sentido de exposição mesmo, para mostrar que o ProSIC ele vai substituir facilmente, né? Que é o equipamento para fazer a ascensão. Como que seria isso? Desapertar o nó, sobe a cordinha, faz a ascensão. Aperta de novo, aperta e faz a ascensão. O Jumar, ele viria para facilitar mesmo isso, mas facilmente possível pode ser utilizado. Esse aqui é o Grigri, que é um freio. A gente vai ter outro freio aqui também, que é o freio 8, que é um freio... O que é que significa um freio, Lalesca? Um freio... Poxa, professor, vamos devagar aqui. O freio 8 e o Grigri são... O freio 8 ele pode ser utilizado também como uma das possibilidades de ancoragem. E o freio é o que vai te manter estabilizado na sua descida, né? Ali no rapel. O Grigri, ele é um autoblocante, no caso. O Grigri, ele tem... a tecnologia dele é melhor, né? Ele se autobloca quando se volta muita corda ali na descida. Já o freio 8, ele vai exigir mais o manual, né? Tipo, você está segurando a corda e está soltando essa corda para você estar descendo. Então, são equipamentos que impedem que o escalador ou a escaladora, né, a pessoa caia. Eles seguram e permitem uma descida controlada na velocidade que o sujeito quer. Ok, o que mais? A cadeirinha, a gente tem a foto aqui, mas ela pode ser adaptada e ser feita com a corda, como o Beto falou. Aqui a gente tem a corda. Luvas são interessantes quando vai se tratar de ascensão em corda, né, para as crianças, para não correr o risco de machucar as mãos. O capacete, que é essencial para a segurança, caso aconteça de, não sei, a criança cair ou está fazendo uma ascensão em árvore, pode cair alguma coisinha. Tá com capacete, é importante. Eu já perdi meu filho. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Aqui a gente tem um botão, tá, que é para ligar, às vezes ligar a cadeirinha, a corda principal através da solteira. Essa solteira também, às vezes, ela vai funcionar como uma pedaleira. Então, assim, existem diversas possibilidades. A gente chama de solteira, mas é uma fita mesmo, uma fita mais resistente. E eu perdi meu cursor de novo, mas ela está na parte inferior ali, a fitinha azul. O Grigri e o Jumar são dois equipamentos que são substituíveis, assim. São equipamentos mais caros,
e que, claramente, facilmente, o grip pode ser substituído pelo freio 8 e o Jumar pelo nó Pro Sync, que é feito com corda. Mas, basicamente, isso. Esses são os equipamentos. Posso voltar? Então, veja, a cadeirinha é uma peça que ela é vestida, né, quase como se fosse uma bermuda. Você veste ela, aquela parte de cima vai na cintura, as duas alças de baixo na perna, né? E esse equipamento é que faz a ligação do seu corpo com o restante do equipamento, né? Normalmente com uma corda, né, ou os freios, ou seja lá o que for, e o mosquetão é esse equipamento que faz a união, então, entre a cadeirinha e a corda, o freio, etc. Né? Esse é o equipamento básico de qualquer escalador, escaladora, e o capacete, né? De qualquer escalador, escaladora. Na escola, se a gente não tiver o capacete, nós vamos deixar de fazer uma atividade porque não tem o capacete? Não. A gente vai fazer atividade com baixa altura, né? 2 metros, 1 metro, com colchonetes embaixo. Então, a gente procura, né, situações onde o risco de se machucar seja diminuído ao máximo. E aí, se a gente não tem o equipamento, a gente diminui esse risco com algumas estratégias como essa, né? Às vezes basta um colchonete, um colchão, para a gente estar com uma boa tranquilidade. Ok, Franklene? Ótimo, ótimo. Legal, obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Mais alguém hoje ainda? Ok. Então vamos fazer assim. A gente vai agradecer e dispensar a Lalesca, tá bom? Já te passo a palavra, Lalesca. E você pode botar no chat aí o seu e-mail, seu contato eletrônico, caso alguém deseje, tá bem? Falar com você, coloca aí no chat. E na sequência eu fico mais 2 minutinhos aqui com o pessoal para tirar alguma dúvida aí com relação à disciplina, tá bem? Isso, ó, vocês têm aí o e-mail, endereço eletrônico da Lalesca, fiquem à vontade, ela está disponível. Perfeito, eu compartilhei ali no chat. Se quiserem conversar mais sobre o assunto, se quiserem dar uma olhada na minha dissertação, apesar de não ter sido direcionada para a área escolar, fiquem à vontade, estou à disposição. Obrigada pela atenção, obrigada pelo convite, Beto. De nada, foi um prazer, querida. A gente se vê. Até mais, boa noite para você. Ok, legal. Muito bem, gente. Então, havia aqui 2 ou 3 perguntas que talvez eu não saiba responder, viu? Eu falei que ia ficar aqui. Deixa eu ver. Uma pergunta do Alexandre, né? Se podem ser 2 modalidades para o trabalho final da unidade didática? Pode, você então faz lá 3 aulas de slackline, que é, né, então um deslocamento horizontal sobre uma fita, e faz mais 3 aulas de alguma prática de rolamento, por exemplo, né? Então vocês fiquem à vontade. O importante é uma unidade didática, ou seja, né, um composto de 5 a 6 aulas de alguma das práticas ou de 2 práticas corporais de aventura. Vocês mesmos, vocês podem escolher a turma e dizer, é para uma turma de 4º ano, para uma turma de 7º ano, para uma turma do 9º, ou primeiro ano do ensino médio. Essa parte ela pode ser hipotética, quanto ela pode ser de verdade, para alguma turma de vocês mesmo, né? Vocês podem estar olhando para os seus alunos e alunas e vou preparar aqui uma aula introdutória de alguma prática corporal de aventura. Então, o importante é isso, né? De 5 a 6 aulas
e eu vou botar lá na plataforma, então, um modelinho. Sim. Não para ser exatamente aquele, mas para seguir um pouquinho, tá bem? Tinha outra pergunta no chat sobre o recesso. Desculpa aí, Maria Fernanda, mas eu não sei dizer isso, tá? Essa é uma pergunta boa para enviar para a coordenação, para a secretaria, tá? Mas até onde eu estava acompanhando, se eu não me engano, dia 20 ou 21, semana que vem, seria o prazo final para enviar o trabalho dessa disciplina, né, da turma do conteúdo do professor Marcel Lutas e do meu conteúdo Práticas Corporais de Aventura. Se eu não me engano, é quinta ou sexta-feira da semana que vem, tá bem? E, de qualquer maneira, desde a minha perspectiva, se houver necessidade de mais, né, 2, 3 dias, 4 aí, né? Deixa passar o Natal, dia 26 a gente manda, porque está uma correria e tal. Isso para mim não é o que vai fazer algum mal, tá bem? Então, sobre o recesso, vocês conversam lá, e sobre a data, daí amanhã também vou colocar todas as orientações que eu puder dar, eu vou colocar na plataforma, tá bem? Mais alguma dúvida, gente, aí sobre a disciplina, sobre o trabalho? Não? Tranquilo, pessoal. Tá bom, que bom, Franklin. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Onde está? E amanhã eu coloco ela na plataforma para vocês. Uma boa noite, um bom descanso. A gente se